Em nosso estudo de hoje, a lição 55 do Livro da Esperança, Na Forja da Vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Capítulo 18, texto 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trazes contigo a flama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que te nutres, mas diante da realidade terrestre costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda a parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do sono. A vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe, com o preparo do fio. O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quanto se consagra ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres, a oficina que te assegura a subsistência e encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. E o remédio que te alivia é produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem trabalho, nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Se queres na sombra do vale exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispõe a comungares o fogoso solar na beleza do cimo, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Muito interessante, como sempre, as imagens mentais que Emmanuel vai promovendo na gente quando a gente faz a leitura do seu texto, porque a gente fica procurando, né, fazer a melhor interpretação, buscando intuição também dos espíritos. Ele começa com um versículo bíblico que fala da porta estreita e complementa com o versículo do Evangelho segundo o Espiritismo também, explicando por que a porta da perdição ela é larga, porque as paixões mais, elas são muito mais complicadas para a gente aqui no mundo de expiações, e porque o maior número das pessoas acaba tomando o caminho do mal. É a nossa geração ainda. Essa etapa evolutiva que a gente vive aqui na Terra é desse jeito. Aí ele vem falar para a gente assim, pô, todo mundo traz a flama do ideal, né, de superior e tal, mas mesmo que a gente tenha incompreensões, entraves, dificuldades aqui na Terra, vamos pensar numa coisa? Todo o cenário que está construído ao redor da gente. E aí é impressionante quando o Emmanuel precisa lembrar a gente disso para a gente poder se dar conta. Fala, tudo, essa câmera que eu estou usando não foi feita por mim. Alguém pensou, produziu essa matéria-prima e de várias matérias-primas uniram, uma para fazer a bateria, outra para fazer a capa, outra para fazer o vidro, fiz aqui, tá aqui. A poltrona que eu estou sentado, a roupa que eu estou vestindo, o pão que eu comi ainda há pouco, tudo, na verdade, está sendo feito pelo suor, pelo trabalho digno de outras pessoas. Só que ele vai além. Depois dele falar de pessoas, né, que estão preparando livro, remédio, tudo, ele ainda fala uma coisa, até os animais que estão aqui estão me auxiliando, tem fontes que estão refrigerando a gente, vegetais, objetos que atendem a gente, quer dizer, até os animais e os vegetais nesse mundo estão servindo a gente também, de uma certa maneira. De maneira inconsciente, mas estão servindo a gente também. E ele vem falar para a gente o seguinte, que se aspiras à realização do meu destino, não desdenhes lutar a fim de obtê-lo. Então ele vem falar para a gente assim, a luta é o mais importante. E é interessante, gente, que a gente se deparou com algumas frases, essas frases de efeito, e que muitas vezes a gente evita até dizer a fonte, porque a gente não sabe se realmente aquela é a fonte, né? O que está acontecendo muito com as fake news hoje, mas vem falando assim pra gente, né? O
os meios da luta, eles acabam sendo mais importantes e até o que define o ser humano, muito mais do que as conquistas. Porque a conquista você pode conquistar de maneira leal, de maneira desleal, de maneira ilegal, de maneira, né? Mas a maneira como você se articula para resolver os problemas, ela vai definir quem você é de verdade. Então a gente até fica prestando atenção às vezes na característica da personalidade dos que estão mais próximos de nós, né? Vai existir aquele que a preocupação dele, em primeiro lugar, vai ser identificar quem fez o problema para culpar o problema, aquele que fez o problema. E vai ter aquele, não, primeira coisa, vamos tentar resolver. Depois que resolveu, por que isso aconteceu? É bom a gente sempre ver por que aconteceu, para que evite cair no mesmo erro, né? Tem que sempre fazer isso. Eu sempre defendo isso, principalmente quando eu estou falando com pessoas assim que estão na idade da minha filha aqui de fazer concurso, de fazer provas, de fazer Enem. Fala, você tem que rever a prova depois que fez, foi cansativo, foi chato, deixa passar 1, 2, 3 dias, descansa, pega a prova toda de novo e vê principalmente as questões que você errou, porque elas vão ser repetitivas. Então você vai revendo tudo para você não cair no mesmo erro de novo. Aí depois resolveu aquilo, bola para frente, vamos embora, agora vamos tentar que agora a coisa vai dar certo. E não desdenhar nunca de lutar, porque na verdade todo mundo que o pão que chegou na minha mesa foi resultado da luta de alguém. E ele vem falar assim, ó, a vestimenta, ele fala do pão, da roupa, do lar, que eu estou aqui agora, da escola que me ensinou, do livro que me ensina aqui particularmente, da oficina que assegura a subsistência na nossa, e do remédio. Ele pega aqui necessidades mais básicas, mas falando de uma maneira mais generalizada, aborda quase tudo. Tudo que a gente tem aqui vai se enquadrar num desses aqui. Depois fala dos animais também, das fontes que são colocadas na gente. Então ele bota aqui, ó, na forja da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. A gente vai ter, sim, alguns momentos aqui na vida que a gente define nossos sonhos, a gente começa a perseguir alguns sonhos e, de repente, a gente é convidado a observar que aquele não é o mais conveniente no momento. E a gente tem uma dificuldade de largar, né, de repente, alguns projetos, adiar alguns projetos. E é claro, né, isso não pode também se transformar num traço de personalidade. Tem gente que acaba não conseguindo dar continuidade em nada. Mas chega um momento que estrategicamente a gente para e fala, peraí, não, agora não é o momento de eu insistir nesse projeto aqui. Vou esperar mais um pouco e no momento certo esse projeto vai voltar. Mas o que é mais importante para a gente está o tempo todo, né, procurando o trabalho, procurando a dedicação, procurando a resignação. Vamos pensar numa coisa. Os grandes gênios da história foram gênios que se dedicaram a fazer aquilo a que se propuseram. Às vezes você fica querendo abraçar o mundo, não faz uma coisa só. De repente você vai se tornar um excelente músico com uma qualidade muito grande porque você se dedicou só à música. Agora você quer se dedicar a isso, aquilo, acaba não fazendo nada bem, acaba não... Então escolhe uma pessoa, uma coisa, se especializa naquilo, procura esgotar todos os meios de aprendizado que você puder naquilo, e até naquilo que der prazer a gente. Tem um amigo que gosta de gastronomia e o tempo todo ele está experimentando temperos novos e até chegando ao ponto também de ver qual é o tempero que, apesar de ser muito gostoso, não é tão salutar assim, qual é o mais salutar, qual é o melhor, e se especializando nessa parte também de gastronomia. E é assim que a gente vai fazendo, tem que ter luta. E outra coisa, né? A vida aqui na Terra é difícil, mas uma coisa a gente vai garantir aqui e convidar até as pessoas para experimentarem também. Quando você tem a sua agenda, o seu tempo ocupado com coisas que você gosta de fazer, o tempo passa que você não percebe e você simplesmente vive tranquilamente. O trabalho aqui na Terra é o segredo para a gente não deixar que essas complicações psicológicas cheguem, síndrome do pânico, depressão. Não tem tempo para depressão para quem está com a agenda cheia, para quem tem vários trabalhos a fazer e se dedica aos trabalhos com amor. Escolher aquilo que gosta de fazer e continuar fazendo. Lutar por aquilo que você acredita. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.